Olá, bom dia. Bom dia! Boa, essa atitude. Então, a gente lá atrás, ninguém aqui. Pronto. Há pouco tempo estava a falar com um irmão lá na Espanha, que conhecimos lá quando fizemos aquela reunião de jovens em Salamanca. E então ele parecia estar um bocado embaixo, porque a igreja dele lá é um bocado pequenina, há poucos jovens. E então estava a pedir que orara por ele, para que a igreja crescera. Então eu lembrei-me deste verso que vou ler. É muito pequeno, mas diz muita coisa. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Pela minha conta, aqui há muito mais de 2 e de 3. Então, lembrem isso hoje, Deus está cá conosco. Então, como correu esta semana? Boa? Alguma bênção, alguma petição que queiram compartilhar? Ontem fomos a Mérida e foi muito bom. Pudimos ver o Coliseu Romano, como era sobre os gladiadores, e foi muito bom, muito engraçado. Pois, fomos lá a Mérida. Eu ainda costumo, se calhar os portugueses, os que estão cá, já estão acostumados, mas eu não costumo andar por cidades de miles de anos. Para mim ainda é muito engraçado. E então, mais alguma bênção? Ou alguma petição? A Enzão me ligou hoje de manhã, não podia estar porque hoje tenho que trabalhar no restaurante, mas ligaram cedo de manhã a informar que a irmã dela faleceu em parto. Então, ela precisa muito de encorajamento e oração. Ok. Então, se não mais ninguém, então os anúncios são: estamos a recordar que os vídeos do culto estão uma semana depois. Pronto, o de hoje vai sair o próximo domingo, né? Pronto. As aulas da tarde igual hoje, às 15 horas. E tempo oração igual às quarta-feiras, às 20 horas e meia. Pronto, é isso. Vamos orar para começar o culto. Eu vou orar. Pai, obrigado por este dia, obrigado pela oportunidade que temos de estar juntos cá, os irmãos, à procura da Tua Palavra. Peço em especial hoje que seja com nossos corações, que estejam abertos para receber a Tua Palavra, Pai, que podamos logo ao longo da semana aplicar a Tua Palavra, Pai, e abençoar a nossa volta, Pai. Permite-nos ser luz em meio desta escuridão. Obrigado mais uma vez por tudo e te peço perdão por nossas faltas e nossos pecados, Senhor. Peço em especial que seja com o Songo, Pai. Tu conheces tudo a respeito dela, Pai, e tu conheces tudo o que é melhor para ela. Peço-te para que esteja com sua vida, Pai, e que guies em sua vida, Pai, e abre as portas para que ela pueda encontrar, Pai, trabalho, pueda estar melhor, Pai. Peço-te por ele e por sua filha, Pai. Em nome do Filho Jesus, amém. Então vamos ficar de pé para começar a cantar. Bom dia outra vez a todos. Zan vai repartir, se quiseres, uma cópia da mensagem. Mas antes da pregação, eu pedi a Juan Carlos se nos compartilhasse um artigo que encontrei que espero que liga com a mensagem. Hoje vamos ver Jesus Cristo como a luz entre os homens. Então, por favor, Juan Carlos, deixe-me encontrar os slides e logo. Confesso que antes de ler o artigo tinha
ouvido muito pouco referente. E pronto, é muito interessante o que se fala neste artigo. Chama-se A Luz e a Nossa Saúde. Ver o azul, como a luz azul pode afetar sua saúde. Avaliação clinicamente por Whitney Selman, em 3 de outubro de 2020. O rolar e destelar das redes sociais e assistir à TV e a leitura dos relatórios de trabalho em seu acto. É seguro dizer que a maioria de nós passa muito tempo a olhar para os ecrãs. Isso pode ser ruim para nossos olhos. A luz azul da eletrônica está associada a problemas como visão embaçada, fadiga ocular, olho seco, degeneração macular e catarata. Algumas pessoas têm problemas de sono. Aqui está o que você deve saber, o que você precisa saber. O que é a luz azul? É uma das várias cores do espectro da luz visível. As 7 cores são vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índico e violeta. Juntos eles formam a luz branca que você vê quando o sol, principal fonte de luz, está a brilhar. Lâmpadas fluorescentes e LED, diodo emisor de luz, também emitem luz azul. Cada cor tem um espectro de luz visível. Cada cor no espectro da luz visível tem um comprimento de onda e um nível de energia diferente. A luz azul tem comprimentos de onda muito curtos e energia alto do que as outras cores. Algumas pesquisas mostram uma ligação entre danos aos olhos e a luz azul de ondas curtas com comprimento de onda entre 415 e 455 nanômetros. A maior parte da luz dos LED usados em los smartphones, TV e tablets tem comprimento de onda entre 400 e 490 nanômetros. A luz azul e seus olhos. Em grandes quantidades, a luz solar de alta energia, como raios ultravioleta e a luz azul, pode aumentar o risco de doenças oculares. Isso levantou preocupações sobre a luz azul dos ecrãs digitais é prejudicial. Mais pesquisas são necessárias. Estive à procura e então diz que há alguma influência da luz azul emitida pelas ecrãs e estes aparelhos, é o termo certo? Dispositivos eletrônicos, sobre a saúde. E o mais estudado é a influência sobre o sono. Pronto, mais em frente diz aquela emissão solar interfere o ritmo circadiano de nosso organismo. O que é o ritmo circadiano? Não sei se alguns sabem ali. A luz azul cai lá sobre nossa retina, que é a parte onde se projeta a imagem. E como já li anteriormente, é uma luz que tem onda curta e uma forte energia. Os nossos olhos são capazes de filtrar bastante bem a luz ultravioleta, mas não assim a luz azul, também como isso. E então se utilizam alguns filtros para diminuir aquela incidência. Continuo sobre o sono. O tempo desta ecrã, especialmente à noite, está relacionado ao sono insatisfatório. A luz azul dos dispositivos eletrônicos interfere o ritmo circadiano, o ciclo do sono. Ele sinaliza o seu cérebro para acordar quando deveria estar desacelerando.
em um estudo, apenas 2 horas de exposição à luz azul durante a noite diminuíram ou interromperam a liberação do hormônio do sono, a melatonina. Desligar os seus dispositivos digitais pelo menos 3 horas antes de dormir pode ajudar. A luz azul e o câncer. A exposição à luz azul pode aumentar o risco de certos tipos de câncer. Um estudo descobriu que as pessoas que trabalham no turno da noite correm maior risco de câncer de mama, próstata e colorectal. Luz azul e as crianças. Os olhos dos seus filhos não filtram a luz azul tão bem quanto os seus. Muito disto nos ecrãs dos dispositivos pode aumentar o chance de desenvolver obesidade, miopia e problemas de foco de atenção. A noite pode fazer com que o corpo libere melatonina ainda mais lentamente do que o céu. Para proteger seus olhos, limite o tempo do ecrã dos seus filhos e faça que deixem os dispositivos eletrônicos, incluindo os portáteis de jogo, fora do uso antes de dormir. A luz azul e a saúde mental. A exposição noturna à luz azul foi associada a sintomas depressivos em estudos em animais. Mas a exposição à luz azul durante o dia pode ter efeito oposto. Tem sido usado para tratar trastornos afetivos sazonal, ou SAD. Essa é uma forma de depressão relacionada à mudança das estações. A pesquisa mostra que 20 minutos de exposição à luz azul pela manhã ajudam a aliviar os sintomas do SAD. O que tem isso a ver com nossa reunião hoje? É bom ter boa informação. Há coisas que podemos possivelmente fazer para cuidar melhor nossa visão. E essa outra vez. Está ligado? Ok. Mas a luz, todos dependemos dela, não? Totalmente. Mas há aspectos da luz que nos podem danificar. É bom saber a diferença. E como é sabê-lo? Alguém não tem que estudar e acertar, não? Assim é a vida. E assim é a luz da qual vamos falar hoje de manhã. Estamos em João, o Evangelho de João, para ver as diferentes maneiras que Jesus está apresentado. E a última vez que eu falamos do Verbo, Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, o mesmo Criador. E ligado com esta mesma passagem de João capítulo 1, também mencionamos que aquele Verbo foi a luz dos homens. E vamos continuar nesse tema hoje. Então, João explica no seu Evangelho que Jesus é o Verbo, que habitou entre os homens. Jesus Cristo tinha comunicado plenamente com a sua criação desde o início. Ao contrário do que alguns supostos científicos têm declarado, que não há evidência de Deus na natureza, a evidência divina
ressalta através da natureza e Deus comunicou com o primeiro homem. Adão, com clareza, comunicou com Adão, o primeiro homem, com clareza e certeza. Adão não teve que duvidar do que o Criador esperava dele. Não. Ao contrário, Deus comunicou-se muito bem com Adão. E ele também não teve que duvidar das consequências de obedecê-lo ou desobedecê-lo. Deus bem comunicou isso a Adão e Eva. Esta comunicação do Verbo continuou através de mensageiros divinos, profetas, Jesus na sua encarnação, os seguidores de Jesus e a Bíblia, as Sagradas Escrituras. Deus tem comunicado abundantemente com a criação, com toda clareza. Não haverá ninguém que tenha desculpa para dizer, eu nunca ouvi. Não queria ouvir. Deus tem comunicado através da mesma natureza, tanto todos esses outros meios. O aspecto que queremos considerar em parte hoje é que o Verbo é a luz dos homens. Eu digo considerar em parte hoje, porque é um tema tão vasto que não o podemos contemplar como merece numa ou duas mensagens. Esta verdade começa em Gênesis 1 e corre através das Escrituras até o último livro, Apocalipse. Então, esta passagem de Gênesis 1, 3 ao 5, e diz Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. É maravilhoso contemplar isso, mas é grande ideia. João capítulo 1 enfaticamente declara que o Verbo é o mesmo Criador que falou e a criação era. O arquiteto do universo fez sua criação por uma ordem e o primeiro elemento era a luz. Nos primeiros poucos versículos da Bíblia, há ideias tão extensas que são além da nossa compreensão e, portanto, podemos ficar com perguntas às quais não temos as respostas. Mas queremos ficar com as respostas que Deus nos tem comunicado, porque elas nos são luz e nos dão entendimento. O Salmo 119, 130 diz: a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Então, podemos acertar pela palavra de Deus que a luz é o mesmo Criador, o Verbo, a luz entre os homens. Também que a luz é o primeiro elemento da criação e também que a luz da palavra de Deus é o que dá entendimento ao homem. Luz. Tão essencial de toda maneira. Primeiramente, o Criador, a luz. João declara em versículos 4 ao 5 do capítulo 1. Nele, no Verbo, estava a vida e a vida era a luz dos homens.
E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E na última mensagem da minha parte, previamente pensamos quanto àquelas pessoas à volta do Senhor Jesus que não o compreenderam. Sua família, seus discípulos, Pilatos, etc. O mundo religioso e não religioso nos dias em que Jesus andava na terra não compreendeu quem era e menos seu propósito entre os homens. Não compreenderam. É pouco diferente hoje. É igual. O mundo religioso quer incluir a Jesus nas suas ideias e rituais por uma variedade de razões. A tendência das religiões é apreciar a diferentes níveis a bondade, piedade e amor de Jesus. Mas ensinam que o que Jesus fez não era suficiente para outras pessoas receber a vida eterna. Então, é preciso de fazer suficientes boas obras para ter qualquer esperança do favor divino. Encontramos esses ensinamentos através das diferentes religiões. Ainda aqueles que não se chamam cristãos têm aprecio para Jesus. O consideram entre os maiores dos mestres religiosos. Grande complemento e dão a Jesus, mas não acreditam que Ele é o Criador. Então, um bocado de luz está bem, mas mais luz, isso já é demais, em certo sentido. Mas também há quem ensina que Jesus era o Salvador, até Deus encarnado. Mas que há outros indivíduos que são corredentores, aos quais o fiel deve olhar em fé. É muito comum na nossa comunidade. Outras religiões ensinam que Jesus foi um dos Cristos, mas não o único. Temos vizinhos na nossa rua que estão numa fé assim. O mundo religioso não compreende a Jesus. Certamente o mundo não religioso tampouco compreende a Jesus. Muitos negam qualquer ideia de que Jesus seja mais do que um triste mártir ou um rebelde religioso incompreendido. João 1, 9 e 10 diz assim: ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Jesus, a luz verdadeira, não somente dava luz a algumas pessoas, mas a todos. Mas a triste realidade é que sua própria geração, tanto o resto da humanidade em geral, não queria sua luz. João capítulo 3, versículos 8 ao 21 explica: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo,
E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz. E não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, o Verbo, o Criador, veio para se manifestar a todos os homens, mas não o queriam porque amaram mais seus pecados. Bem conhecemos nós essa luta. Nosso pecado contra a vontade de Deus. Todos enfrentamos essa luta. O engano de Satanás tem afetado a toda a humanidade e a condenação de cada homem é certa, se não acredita naquele que Deus enviou. O primeiro elemento da criação, também a luz. Entre os evolucionistas, há quem quer teorizar de uma grande sopa cósmica. Esta grande sopa cósmica do qual o resto da natureza emergiu. Não tem explicação para a origem da sopa ou como foram iniciados os elementos daquela sopa. Não tem resposta lúcida de como começou a vida entre aquela sopa, mas disso estão certos que não foi por um Deus Todo-Poderoso. A passagem de Gênesis 1 é fascinante para quem acredita às Escrituras. Apesar de declarar o início do universo definido em termos específicos e concretos, com uma ordem dinâmica que somente uma inteligência sublime sabia traçar, ficamos atônitos a contemplá-lo. A imensidade, o poder bruto, a inteligência e a habilidade, os recursos para criar todo o fenômeno do universo é além da nossa compreensão humana. A sequência na qual o Verbo criou tudo era maravilhosa e necessária. Tudo foi criado numa ordem preparativa para o que seguia. O que tinha vida só foi criado depois dos elementos que sustentariam a vida. Quando o Verbo criou o homem do pó da terra e soprou nela a vida, já tinha preparado tudo o necessário para sustentar e dar propósito à vida de Adão e sua mulher. A luz foi o primeiro desses elementos da criação e Deus dividiu das trevas. Onde há luz, há possibilidade de vida. Mas sem a luz, a vida não existe. Só pensando na ordem dinâmica da criação. É muito para contemplar. A palavra de Deus, a luz da palavra de Deus. Então, o princípio da separação da luz das trevas não é somente físico, mas espiritual também.
Quando o apóstolo João declara que o Verbo era a luz dos homens, que resplandece nas trevas, mas que as trevas não a compreenderam, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, estava a falar de muitíssimo mais do que a luz física. Desde o momento no qual Adão decidiu não obedecer a Deus, a raça humana ficou nas trevas espirituais. O mundo do príncipe do ar, Satanás. A luz divina que penetra este mundo influenciado por Satanás. Esta luz divina é a palavra de Deus que é poderoso para tirar o condenado pecador das trevas e separá-lo ao reino da luz. Quando Jesus falou a Saulo de Tarso, no caminho a Damasco, lhe diz: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e a sorte entre os santificados pela fé em mim. A luz da palavra de Deus que o apóstolo Paulo pregou através do Império Romano, que os outros apóstolos pregavam de cidade em cidade, vila em vila e as outras nações, que outros evangelistas têm pregado através do mundo, tem tirado milhões de pessoas de todas as línguas e tribos do reino das trevas ao reino do Senhor Jesus Cristo. O Verbo, a luz dos homens. Segundo a Coríntios 4, 3 ao 6, nos diz: Mas ainda nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que diz que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus no face de Jesus Cristo. O Verbo, o Criador, a luz, o Senhor Jesus Cristo criou este mundo, deu ordem à sua criação, falou claramente ao pai da raça antes e depois que o desobedeceu. Comunicou com a luz divina da sua palavra através da história com reis e com camponeses, para que os homens olhassem a ele pela fé. A luz desta palavra fica criticada, chamada ofensiva e condenada pelas filosofias e os governos da terra. O inimigo da palavra de Deus, Satanás, tem cegado as mentes das pessoas sob seu controle para que não acreditem na luz divina e verdadeira. Esta luz é Jesus Cristo, o Redentor, não um dos redentores. Esta luz é Jesus Cristo, o único caminho a Deus Pai. Esta luz é Jesus Cristo, a verdade que nos leva ao Pai.
Esta luz é Jesus Cristo, a vida que nos vivifica para viver pela eternidade na presença do Pai. Não há outra verdade, não há outra vida ou caminho pela qual o homem pode estar na presença de Deus. Não há corredentores. Isto é uma mentira que de Satanás para se desviar do Redentor. Maria clamou na passagem de Lucas 1, 46 ao 47. Diz então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Seu cântico continua, mas o sábio reconhecerá que ela viu sua própria necessidade de ser salva. Somente um perdido pecador precisa de ser salvo. As doutrinas que se têm criado pelos religiosos contradizem a verdade que ela expressou ao louvor de Deus. Não. Há um só Salvador, um só Redentor, o Senhor Jesus Cristo crucificado, sepultado e ressurreto, e que voltará para impor sobre o mundo inteiro seu reino. A luz reinará em justiça e em verdade. Podemos andar em comunhão com o Verbo, a luz, o Rei vindouro. 1 de João 1, 5 ao 10 nos diz assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Deus é honesto. E Ele quer que sejamos honestos consigo. A hipocrisia não dá com Deus. As pessoas que querem pretender que são sem pecado, ou que seus pecados não são tão maus, não serão aceitas por Deus, mas ficarão condenadas pela eternidade. Somente o perdido pecador, que se arrepende em fé perante o Senhor Jesus Cristo, será aceito, e tal aceitação é total pela eternidade. Entre as promessas da palavra de Deus, temos as palavras de Jesus em João 6, 37 ao 40. Tudo o que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho
e crê nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A vontade de Deus é esta, que aquele que me dá, de nenhum vou perder. E vou levantá-los um dia, a ressurreição, a vida eterna, pelo poder do Verbo, a luz, o Criador, Jesus Cristo. A luz que é o Criador, que fez a luz que sustenta a vida e que nos dá a luz para nos tirar do reino das trevas, é o Senhor Jesus Cristo. Mais ninguém, nem mais nada. Só Ele te pode livrar do reino das trevas e da condenação eterna. Ao ser influenciado por Satanás, ao escolher a nossa vontade em vez da de Deus, nós temos ofendido a Deus com o nosso pecado. Mas Deus é misericordioso e nos ama muito mais do que compreendemos, apesar do nosso pecado. É a vontade de Deus que todos os homens acreditem no seu Filho unigênito para serem salvos. Deus falou-nos por sua palavra hoje. Deus fala-nos por sua palavra hoje, para que acreditemos na luz dos homens e vivamos eternamente. Venha a Jesus Cristo em arrependimento e fé e será salvo. Confessa-o como o Senhor da tua vida e receberás o dom da vida eterna. À luz da palavra de Deus, o poder que nos tira das trevas espirituais, ser afastado de Deus pelos nossos pecados, ser morto no nosso espírito. A luz de Deus nos tira de tudo aquilo para que andemos mesmo na luz do Criador, o Verbo, Jesus Cristo, único Senhor e Salvador. Podemos conhecê-lo, devemos conhecê-lo. É a vontade de Deus que o conheçamos. Em arrependimento e fé, somente nele podemos ter a promessa de Deus, comunhão com Ele e a vida eterna. Vamos orar. Senhor, te chamamos Senhor porque Tu és. Não há outro. E pedimos, Senhor, que Teu Espírito toma Tua palavra e convence cada ouvinte da sua necessidade. Se já te pertence pela fé em Jesus Cristo, confirma a sua fé e faça a crescer. Se o ouvinte ainda não te conhece, se anda nas trevas, se não sabe em quem acredita, se não sabe se te pertence, ó Senhor, faça a tua obra maravilhosa. Traga a convicção, é uma fé viva no teu Filho, para que ele também compartilhe teu dom da vida eterna, que te conheça, que tenha a tua luz na sua vida, não só agora, mas pela eternidade. Nós que te conhecemos, não por mérito nenhum, mas
pela tua misericórdia e graça, pelo dom de fé que nos dás por ouvir a tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, como íamos cantando previamente, ter teu coração, ser conformado ao que tu queres, para que outros venham em nós e venham a conhecer-te também. Dependemos de ti, pelas necessidades diárias e pela vida eterna. Dependemos de ti para o consolo nos momentos da dor que chega, como uma das nossas irmãs hoje, a perda de um querido. Faça a tua obra no nosso meio. Une nossos irmãos, para que, através do teu corpo, a igreja, a tua obra, a tua palavra, anda por todos os lados e que mais pessoas venham ao arrependimento e fé no teu Filho. Obrigado por todas as bênçãos, são muitas. Tu és muito bom. Tu és fiel. E se tu mereces, tu és digno de todo louvor, honra e poder. Ajuda-nos a manifestar isso nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus nos oramos. Amém.